O título da mensagem dessa manhã é Tentando Matar o Salvador. Tentando matar o Salvador. Jesus passou boa parte da sua infância, boa parte da sua juventude na cidade de Nazaré. E provavelmente ele era bem conhecido naquela cidade. Era uma cidade não muito grande e com certeza o estilo dele, a índole dele, a forma como ele se portava, com certeza chamou a atenção durante a juventude. Com certeza todos sabiam, aquele lá é o filho de José, filho de Maria. E em determinado momento, seguindo a ordem lógica do seu ministério, ele teve que sair daquela cidade de Nazaré, e ele foi pregar nas regiões ali. Ele foi batizado no Rio Jordão e seguiu a sua caminhada, fazendo as suas curas, fazendo os seus sinais, ganhando até uma certa fama em toda a região. Com certeza, aquele pessoal de Nazaré que ficou, com certeza eles ficaram sabendo das notícias. As notícias correm. E eles comentavam sobre os feitos daquele rapazinho que eles tinham conhecido tão bem e que agora estava fazendo milagres por aí. Sem dúvida, aqueles seus conterrâneos, os nazarenos, eles comentavam e eles esperavam o dia que o rapaz voltasse para a cidade, né? Quando será que ele vai vir para cá fazer as mesmas coisas que ele está fazendo por aí? E quando esse dia chegasse, com certeza todos iam querer ouvi-lo, iam querer vê-lo, como que ele estava, o quanto que ele cresceu, quais eram as coisas que ele estava fazendo. Quanto mais a fama de Jesus corria por toda a Palestina, mais a vontade de Nazaré crescia para ter aquele mestre novamente na sua cidade. Creio que boa parte daquelas pessoas torciam muito para que Jesus voltasse até a residir ali mais uma vez. Que legal que ele venha, imagine que legal que ele volte para morar para cá. Acho que vai ser muito bom para a cidade até. A gente tem uma pessoa tão famosa assim, aqui na cidade, pode ser até motivo para que venham mais turistas, para que a cidade fique mais famosa, mais conhecida, para que Nazaré se torne um centro mais famoso. Se ele voltar a morar aqui, imagina que bom. Eu acho que era um tipo de pensamento que passava pela mente daquelas pessoas, com certeza. Tendo uma pessoa tão influente que cresceu na cidade, agora famosa no resto do país, eu acho que era um assunto que sempre estava na boca do pessoal. E o dia da volta chegou. Jesus partiu para Nazaré para continuar a sua pregação agora na sua cidade. Não a sua cidade natal, mas quase isso, a cidade que ele cresceu. Sem dúvidas, quando avisaram que ele estava vindo, eu acho que foi um certo corre-corre, o pessoal comentando, nossa, Jesus está vindo para cá, ele vai voltar para cá. E quando chegou no sábado, eu acho que já devia ser perto do sábado, acho que criou-se uma expectativa, será que ele vai vir falar na sinagoga? Eu acho que ele tem moral suficiente, a gente tem ouvido grandes coisas sobre ele tem pregado para muita gente, tem que dar um espaço para ele vir pregar aqui na nossa sinagoga também. E eu acho que houve talvez uma certa pressão ali, os líderes da sinagoga, sem dúvida, abriram a oportunidade, chamaram ele, talvez cantaram alguns hinos antes, agora vamos ter um pregador especial hoje, Jesus está voltando aí para a cidade depois de muito tempo, diz que está pregando bem, vamos ver o que ele tem para falar para nós hoje. E o líder daquela sinagoga passou para ele era o rolo, ali o livro de Isaías, né? Então Jesus abriu ali e ele foi direto ao ponto. E ele leu esse trecho que está em Lucas 4:16. Então vamos abrir em Lucas 4:16. É um trecho de Isaías, mas a narrativa nós vamos acompanhar em Lucas. Lucas 4:16 a 20.
Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Deus por mais um culto, por mais um dia que nós podemos vir até a Tua casa, e pedimos a Deus pela Sua palavra que será pregada, que ela possa nos falar. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Então Jesus chegou na sinagoga, como era o costume, eles liam os trechos bíblicos em pé, e depois o pregador sentava, enquanto toda a plateia ficava em pé, diferente de hoje em dia, que o pregador que fica em pé e as pessoas sentam. Então o texto fala que ele leu em pé e aí sentou e todo mundo ficou de pé esperando. Como aquele assistente passou o livro para ele de Isaías, Jesus sabia muito bem o que ele queria falar. Jesus sabia muito bem que ele deveria se apresentar como Messias, não só como um grande pregador, como um grande prodígio que apareceu no país, fazendo milagres e tudo mais, não só como talvez um profeta da parte de Deus, mas finalmente a espera terminou e agora o Messias estava falando sobre eles. Então ele foi direto ao ponto, ele foi direto no trecho de Isaías que fala sobre a vinda do Messias. Eu acho que a escolha de Jesus em relação ao texto de Isaías é um livro muito grande, ele poderia ter escolhido tantos trechos de Isaías, mas ele escolheu esse texto específico. Foi uma escolha muito bem acertada, para ele já mostrar o cartão de visita: eu sou o Messias, não sou qualquer um. Mas o mais interessante foi não a parte que ele leu de Isaías, mas a parte que ele deixou de ler. Porque se você abrir em Isaías 61, você vai ver que o versículo não termina em apregoar o ano aceitável do Senhor. Tem uma vírgula depois disso. O versículo continua. E o versículo continua falando: e também pregar o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus, de uma forma sábia, como ele estava acabando de chegar na cidade, ele parou ali. Ele falou: olha, eu sou o ungido do Senhor, eu vim para curar os doentes, salvar os oprimidos e tudo mais, e pregoar o ano aceitável do Senhor. De uma forma mansa, de uma forma sábia, ele não veio trazer a vingança de Deus. Primeiro passo, eu vim pregar o ano aceitável. Se vocês aceitarem, não vai precisar de vingança. Então, quando você aceita a pregação de Deus, você não precisa nem continuar o versículo. Você não precisa da vingança do nosso Deus. Você precisa só da primeira parte. Você precisa simplesmente aceitar. Aceitando, acabou aí. Não precisa mais de vingança. E Jesus, ele de uma forma sábia, ele parou ali. Ele poderia continuar o versículo, mas não quis. E quando ele sentou para explicar aquele texto, ele começou falando provavelmente sobre quem eram os cegos, quem eram os cativos, quem eram os doentes, os feridos, os oprimidos a que o texto se trata, e também como a graça de Deus alcança cada um desses. Certamente ele discorreu sobre o texto, certamente ele falou: olha, o texto está falando de um ponto de vista espiritual, os pobres de espírito, os oprimidos pelo pecado, e como o Salvador virá para resgatá-los. E
você vê que ele trouxe uma explicação desse texto. Ele não só leu e ficou lá sentado lendo, mas ele trouxe realmente uma explicação, porque as pessoas admiravam a forma como ele explicava o texto. Eu acho que deve ter sido uma pregação muito boa. Eu acho que a forma como ele conduziu, as palavras que ele usava, era diferente de tudo que eles tinham já visto na vida. Porque o texto fala, e os outros textos também, de Mateus e Marcos, fala que os olhos do pessoal ficavam fixos nele. Eu acho que foi um dia, um culto, em que não tinha ninguém olhando o relógio, nossa, está demorando. Eu acho que não tinha ninguém com sono, ninguém cansado, estava todo mundo sedento, ouvindo. Nossa, que legal essa pregação, como ele fala bem mesmo. Então ele estava explicando o texto. A atenção em Jesus, no que Jesus se tornou, aquele rapazinho que eles conheceram, agora um adulto, um homem, e aquela transformação que eles viram, ainda durante o culto, já começou a virar até um certo cochicho entre as pessoas. Porque dentro da igreja mesmo, dentro da sinagoga, no momento do culto, eles ficaram tão admirados que começaram até lá atrás, eu acho que quando eu xixava, não é esse aí, que era o filho de José, como que pode? É o filho de Maria lá, os irmãos dele estão aí até hoje, você não vê as irmãs dele, estão aí, estão correndo aí atrás, agora como que pode? E Jesus percebeu, né? A atenção toda voltada para mim e no que eu me tornei. E eu acho que eles começaram a prestar mais atenção em Jesus, nas qualidades de Jesus, do que na pregação dele. O que Jesus tinha se tornado estava sendo mais legal do que o que ele veio pregar. E a atenção estava mais no aspecto físico de Jesus do que no aspecto espiritual. O problema é que Jesus não queria a admiração deles. Jesus não veio para admirar o mundo, para que o mundo ficasse exaltando a forma como ele pregava, a forma como ele falava. Não era o foco de Jesus esse. Jesus não queria a admiração da sua plateia, Jesus não deseja a admiração das pessoas, mas sim o coração das pessoas. Então, se a mente deles estava voando por aí, pensando no que ele se tornou, o coração deles também estava voando, estava no mundo da lua. O foco da pregação de Jesus não é deixar as pessoas surpresas com a sua desenvoltura, com a sua espetacular forma de falar, mas o objetivo da pregação de Jesus é comover a consciência das pessoas. Então Jesus, percebendo que daquela forma, da forma como estavam andando as coisas, a dispersão que estava na mente daquelas pessoas, e o foco delas que estava errado, Jesus percebeu que através daquela pregação não iria haver salvação. Não era um público bom para haver arrependimento. Era um público bom para ficar exaltando a figura de Jesus, para gostar dele, para achar ele legal, mas não para se tornarem pessoas arrependidas, não para se tornarem penitentes. Então Jesus mudou o tom da sua pregação. Ele estava falando uma coisa e ele mudou completamente. E essa mudança a gente lê a partir do versículo 23 e vai até o versículo 28. Você vê como Jesus estava falando uma coisa e ele mudou completamente. Versículos 23 a 28. Disse-lhes Jesus: sem dúvida citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom.
Outro exemplo: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. As pessoas queriam ver o que Jesus conseguia fazer. Vamos ver o que esse rapaz consegue fazer. Diz que ele é até meio que mágico. Está curando, está fazendo milagre. Em Cafarnaum fez um monte de sinais. As pessoas foram com essa intenção. Vamos ver o que Jesus consegue fazer para a gente. Elas estavam ansiosas para que ele realizasse os seus milagres agora na sua cidade, com a sua gente, com o seu povo, o pessoal que ele cresceu. Devia ter vários amigos de infância dele, agora com a idade dele também, querendo ver tudo que ele conseguia fazer. Talvez por acharem que eram da mesma cidade, por ter crescido junto, por ter talvez até dado aula para ele na escola, ter criado ele, ter cuidado dele um dia que os pais foram viajar, alguma coisa assim. Talvez por terem essa aproximação com Jesus, eles pensavam que poderiam obter algum tipo de vantagem dele. Que Jesus, ao chegar ali na sua cidade com os seus conhecidos, poderia ser algum tipo de amigão. Ah, vamos fazer aí também, tudo que você fez nas outras cidades, faz aí também, a gente é teu conhecido. E Jesus, mudando o tom da sua pregação, ele quis deixar claro para os moradores de Nazaré a doutrina da graça soberana de Deus. Que Deus, e Jesus também como Deus, é livre para fazer o que quiser, na hora que quiser. E esses exemplos que ele deu, os dois exemplos que ele deu lá do Velho Testamento, de Elias e Eliseu, mostram que a salvação não é exclusiva de certo povo ou de certa denominação, mas pertence a Deus. Não é porque eles conheciam tão bem Jesus desde pequeno que eles teriam alguma preferência na fila da salvação. E quando ele mudou o tom, ele precisou só de um texto, só de uma frase comprida. Ele precisou de 1 minuto apenas para falar isso daqui. E toda a congregação que estava sentadinha, não, estava de pé, né? Ele que estava sentado. Toda a congregação começa a se mexer mais, começa a se indignar, começa a mudar o rosto, começa a ficar vermelho. Uns começam a sair, e os olhos que antes eram de admiração fixos no Salvador, agora passaram a ser olhos de ódio. E as línguas que estavam cochichando, quão bem ele pregava, quantas palavras boas que ele falava, agora começaram a gritar palavras de indignação, e aquilo se tornou uma gritaria, e começaram a arrancar Jesus do lugar dele, e tirar Jesus para fora. Em poucos momentos, talvez em 1 minuto, a mais aguardada atração da cidade passou a ser carregada pelos seus antigos amigos em direção a um precipício. Ninguém mais queria saber das suas belas palavras. Queriam apenas consertar o grande erro de ter dado a chance dele falar na igreja. Quem que teve essa ideia de jirico, de deixar esse piá falar aí? Esse filho de José, que era um carpinteiro. Vamos jogar ele da montanha abaixo. É isso que eles começaram a falar e fazer. Logo, toda aquela sinagoga de judeus reverentes já não tinha mais nenhuma reverência, já nem mais lembravam que era sábado, já não tinham mais lembrança de nenhuma lei de pegar pessoa e matar no sábado, que eu acho que não pode matar, muito menos no sábado. Não estavam nem aí mais. Eles só queriam saber de matar o Salvador. Os seus tão conhecidos amigos, as pessoas que viram Jesus nascer, crescer, se desenvolver, agora queriam matar Jesus. Qualquer pessoa
olhando o início da viagem de Jesus para Nazaré, olhando o início, o contexto com que Jesus chegou em Nazaré e o começo do texto, poderia afirmar com certeza que Nazaré seria o melhor campo para se colher bons frutos, e muitos frutos, porque era o melhor pregador, falando para a melhor plateia. Um grupo de pessoas extremamente atentas, sedentas, querendo rever ele, e ele também querendo falar para os seus antigos amigos. Quando você se depara com uma igreja sedenta, atenta, querendo saber sobre Jesus, você vai dizer: nossa, aqui vai sair muita salvação, vamos colher muitos bons frutos, porque todos aqui dentro afirmam conhecer Jesus de longa data. Você quer uma igreja melhor do que essa para pregar? Todo mundo dizendo que conhece Jesus há tanto tempo, que foi até amigo dele há tanto tempo. Você pode dizer: nossa, dali vai sair muita salvação, Jesus vai salvar uns 10 mil ali. O cenário parecia ser perfeito para tornar Nazaré a nova capital do cristianismo. Jesus voltando para a sua cidade, todo mundo querendo ver. Mas nada disso aconteceu. Em questão de minutos foi tudo por água abaixo. E a pergunta que eu deixo é a seguinte: por que tudo isso aconteceu? Por que foi tão rápido? Por que uma plateia tão conhecida de Jesus, e tão atenta, tão sedenta para ouvir Jesus, em questão de minutos? Provavelmente de 1 minuto, porque o texto que ele falou ali, a frase que ele falou é muito curta, foi muito rápido. Tudo isso mudou de uma hora para outra. Por que isso aconteceu? Nós vamos responder essa pergunta do porquê que isso aconteceu em 3 etapas. E a gente vai comparar isso com a nossa realidade atual também. Por que isso acontece hoje em dia? Por que as pessoas, principalmente pessoas que conhecem Jesus, que já ouviram falar muito sobre Jesus, de uma hora para outra começam a rejeitar o Salvador e querem de uma hora para outra matar o Salvador, assassinar Jesus? A primeira etapa da resposta, nós vamos dividir essa resposta em 3 partes. Quem são os que rejeitam a Cristo? A primeira parte que a gente tem que saber é a seguinte: quem são essas pessoas que rejeitam a Cristo? Eu respondo que os que rejeitaram a Cristo aquele dia em Nazaré são o mesmo tipo de gente que rejeita Cristo hoje em dia. São pessoas que possuem estreito relacionamento com Jesus, sabem diversas coisas sobre Ele, na verdade reconhecem Jesus de longe. Só de ver lá de longe, ele chegando, já sabia: nossa, é Jesus, como que cresceu, né? Parece que até mais barbudo agora. Reconhecem de longe. Sabem quem são seus pais, sabem muito bem que os pais de Jesus é José e Maria, sabem como que foi o seu nascimento, já ouviram a história de que ele nasceu em Belém, depois que foi para Nazaré, diz que nasceu numa manjedoura, foi uma situação bem diferente, sabem tudo como foi, sabem até que ele teve que fugir para o Egito, em determinada altura, sabem que tiveram depois que voltar para o Egito e foram para Nazaré, sabem que foi carpinteiro, sabem sobre Jesus, eles têm um conhecimento contextual sobre Jesus, sabem a época que Jesus viveu. Se mostrar uma figura de um rapaz barbudo, com cabelo meio grande, uma roupa branca, sabe, aquilo ali é Jesus. Desde a infância participam de cultos sobre Jesus, desde pequenininho ouvindo falar sobre o Messias, os nazarenos. As pessoas de hoje em dia também, desde pequeno, ouvem falar sobre Jesus,
Às vezes ouve falar numa escola que tem algum momento que fala sobre Jesus, ou na catequese, nos catecismos, nas escolas bíblicas, naquelas, como que é aquelas escola bíblica de férias, na própria igreja, em casa, a infância inteira ouvindo falar sobre Jesus. Elas cantam músicas sobre Jesus, cantam músicas, seja bendito o Cordeiro que na cruz padeceu, cantam diversas músicas que falam sobre Jesus, cantam música do Roberto Carlos que fala sobre Jesus, Jesus Cristo, eu estou aqui. Mais do que isso, elas oram para Jesus antes de dormir, antes de comer, antes de viajar, antes de fazer exame. Elas agradecem a Jesus também quando dá certo as coisas. Graças a Jesus. Quantas vezes já ouvi essa frase? Graças a Jesus. Que bom, Jesus. Possuem um conhecimento religioso acerca de Jesus. Mais do que isso, conhecem tão bem Jesus que possuem certeza da autenticidade da sua divindade. Não é só uma pessoa, também é Deus. É da parte de Deus. Não duvidam do seu poder sobrenatural. Jesus, se quiser, pode curar, pode ressuscitar, pode fazer milagre, pode ressuscitar outras pessoas também que já morreram. Sabem perfeitamente que Ele é o único que pode salvar. Ou seja, possuem um conhecimento doutrinário acerca de Jesus. Sabe tudo sobre Jesus. Ao olhar para essas pessoas, assim como aquele público lá em Nazaré, a gente pode dizer que público espetacular para uma boa pregação da palavra de Deus. Pessoas que conhecem de Jesus, que gostam de Jesus, que oram para Jesus, que cantaram já 4 hinos sobre Jesus. Que boa plateia para a gente falar sobre Jesus. O problema é que, como são pessoas que já conhecem muito sobre Jesus, já ouviram falar muito sobre Jesus, e desde criança estão ouvindo falar sobre Jesus, sobre a história dele, já ouviram falar sobre as suas curas, sobre as suas histórias, sobre os seus milagres, e sabem também exatamente quando, onde e como foi a sua morte. Elas já não têm tanta atenção quando isso é pregado novamente. Elas já estão muito acostumadas, já tem Jesus tão perto delas, já sabem tanto, são tão amigas de Jesus, tão conhecidas de Jesus, que chega numa altura e já não tem tanta atenção, já não tem tanta sede, já não tem os olhos tão fixos em Jesus. Vai falar de Jesus mais uma vez? Jesus, ele é um bom homem, né? Então vamos ver e falar de Jesus mais uma vez. A atenção já não é tanta. O sono já começa a ser maior do que a atenção. A vontade de ir embora já é maior do que saber como termina a história, porque eu já sei como termina a história. Jesus vai ressuscitar, vai salvar e tudo mais, toda aquela coisa. Na verdade, como são tão parecidos, como são tão idênticos aos cristãos verdadeiros, não precisam se tornar cristãos novamente. Como você já é tão parecido com um cristão e já sabe tudo sobre ser cristão, não precisa da necessidade de ouvir a pregação para se tornar um cristão. Eu já sou mais ou menos cristão, então já resolve. Apenas sendo parecido com um cristão já está ótimo. São pessoas que acham que têm algum direito sobre os poderes de Cristo, assim como os nazarenos. Jesus vindo para cá, vai ter que fazer alguma coisa, não é possível que vai vir para cá e só vai vir pregar. Vai vir falar ali sobre Isaías e vai embora. Agora que voltou aqui para a cidade dele, para a cidade natal dele aqui, a gente quer ver tudo que ele quer fazer, todos os milagres, tudo que ele fez em Cafarnaum tem que fazer aqui também. A gente tem algum direito de ver isso, porque a gente é da mesma cidade que ele. Nós temos direito sobre os poderes de Jesus. Nós, por sermos tão próximos a ele, por estarmos todos os dias na casa de Deus, por cantarmos os hinos dele, por orarmos a ele e tudo mais, a gente merece mais atenção dele também. A gente não é que nem o pessoal lá de Tiro e Sidom,
A gente não é como os samaritanos. A gente não é que nem aquela gentinha que está lá na praça. A gente é o pessoal que vem ouvir sobre Jesus sempre. A gente merece mais de Jesus. Porém, Jesus fará o que quiser com o que lhe pertence. E eu afirmo hoje que corruptos e prostitutas entrarão no céu antes de muitos religiosos que acreditam que a misericórdia de Deus é um direito. A misericórdia de Deus não é um direito. Nós não temos nenhum direito sobre a misericórdia de Deus. Jesus usa da misericórdia dele como ele bem quiser. E não importa o quanto eu conheço sobre Jesus, o quanto eu sei sobre ele, eu não tenho nenhum direito sobre ele. A voz de Deus é como o som de 1000 trovões, quando diz em Êxodo 33:19, que terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Enfim, para fechar essa etapa da pergunta, da resposta, as pessoas que rejeitam a Cristo são pessoas que o conhecem, mas que se enganam ao pensar que são velhas amigas de Jesus. São pessoas que dizem: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas Jesus responderá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim para o fogo eterno. As pessoas que rejeitam a Jesus se consideram grandes amigas dele. Mas Jesus, em determinado momento, quando vier o juízo, quando vier o dia, vai falar: eu não conheci nenhum de vocês. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Segunda etapa da resposta seria: quais as razões para rejeitar a Cristo? Quais são as razões para que uma pessoa dessa, que conhece tão bem Jesus, o que leva, o que motiva uma pessoa que tem um relacionamento tão longo com Jesus, sabe de Jesus desde a sua infância, e conhece toda a família, até os irmãos de Jesus, o que leva uma pessoa a, de uma hora para outra, rejeitar a pregação dele? Por que aqueles cidadãos de Nazaré rejeitaram a Cristo? Por que as pessoas de hoje em dia rejeitam a Cristo? Eu creio que, seguindo a lógica ali de Nazaré, e compartilhando isso com os dias atuais, creio que cada pessoa desenvolveu uma razão diferente, em diversos momentos da sua pregação. Para cada item da pregação de Jesus, uma ou outra pessoa não gostou daquela parte. Eu acho que foram várias as razões que contribuíram para produzir uma ira final tão grande. Eu acho que não foi uma palavra de Jesus, ou uma forma que ele falou, que mexeu com todo mundo de uma vez só. Eu acho que cada pessoa carrega uma razão diferente por causa de alguma coisa que Jesus prega. E aqui eu vou trazer algumas dessas razões. Eu acho que cada pessoa traz consigo uma razão particular, e eu vou trazer algumas delas em relação ao texto que a gente acabou de ler. Primeiramente, eu creio que a rejeição vem do fato de se sentirem excluídos daquela comissão a que se trata o versículo 18. O versículo 18 fala sobre um tipo de pessoa a que Jesus vem, um tipo de pessoa que o Messias vem resgatar, e aquelas pessoas não se sentem parte daquele grupo. Eu acho que eu não faço parte daquele grupo do versículo 18. O versículo 18 fala o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aos presos, aos condenados, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. 4 classes, 4 tipos de pessoas. E quando Jesus disse que vem aos pobres,
logicamente, afirmando ser evangelista dos pobres de espírito. Com certeza Jesus explicou, e as pessoas conhecem bem sobre Jesus, fala que Jesus não está falando só sobre pobre de dinheiro, de curto de grana, mas está falando sobre os pobres de espírito. Jesus explicou muito bem isso em Mateus 5. A gente sabe sobre isso, os pobres de espírito. É possível ter encontrado uma ala muito resistente quando fala sobre pobres de espírito, uma ala que poderia afirmar que nada tinham de pobreza espiritual. Que pobreza espiritual que eu tenho? Desde que eu nasci eu estou dentro da igreja, meus pais já eram crentes, quantos hinos eu já cantei aqui falando sobre Jesus, quantas ceias eu já tomei, já fui até batizado. Que pobre de espírito que eu sou, se eu estou todo domingo na igreja. Eles observavam a lei, eles estavam lá no culto, na sinagoga, com a Bíblia inteira na frente. Eles guardavam o sábado, ou seja, o tipo de pessoa que sabe que domingo é o dia do Senhor, sabe que domingo é o dia da missa, sabe que domingo é dia de ir na igreja. Não comiam antes de lavar as mãos, ou seja, tem costumes espirituais. Eu não tomo da ceia antes de fazer uma oração que vai me curar do nada ali, de qualquer coisa que eu tenho, e eu não vou tomar da ceia e vou morrer. Usavam os seus filactérios, as caixinhas que traziam pequenas partes da palavra de Deus. Eu tenho a Bíblia aqui, online no meu celular, e eu recebo os devocionais todos os dias, todas as manhãs. Eu leio a Bíblia. Cumprem os jejuns, cumprem as festas, participam das programações, faz uma semana inteira de oração. Qual que é a pobreza espiritual minha? Que pobreza espiritual pode haver em mim, que sou um grande seguidor de regras? Todas as regras religiosas que me passam eu sigo. Eu não sou pobre espiritual. Pobre espiritual é aqueles que não são tão religiosos assim. Quando Jesus fala sobre libertar os cativos, quando Jesus fala em libertar os presos, qual que é a necessidade de pregar liberdade para uma pessoa que é livre? Eu não estou preso, eu não estou na cadeia, eu estou aqui em Jaguareíva, livre, aqui dentro da igreja. Jesus fala que veio para libertar os presos. Eu nunca fiz nada de errado para ser preso, eu nunca posei na cadeia que nem o seu Ari, eu nunca posei na cadeia. Então não está falando para mim, está falando para os traficantes marginal que estão lá presos. Eu não estou preso. Qual a necessidade de pregar liberdade para um livre? Para que eu vou pregar liberdade para alguém que tem liberdade para entrar e sair a hora que quiser? Sou cidadão responsável, nunca fui preso, não cometo nenhum tipo de ilegalidade. E Jesus continua, quando Jesus fala sobre dar visão aos cegos, é possível a indagação, a pergunta, a que cegos que ele se refere? Porque nós somos estudiosos da palavra de Deus, nós somos doutores da lei, a nós foi revelado os mistérios e desígnios de Deus, nós sabemos tudo já sobre a Bíblia, ou se não sabemos tudo, sabemos bastante. Não sou um cego, que não consigo ver a luz. Jesus que vai pregar para os cegos pedintes de Nazaré e de Jerusalém e de Cafarnaum. Lá tem um monte de cego que não é mais útil para mais nada, não consegue mais trabalhar, então ficam lá pedindo esmola. Jesus não fala comigo, a pregação de Jesus não serve para mim, eu não me encaixo dentro do público da pregação de Jesus. Por último, quando Jesus fala sobre os oprimidos, presos em seus pecados, não restou nenhuma dúvida de que ele estava falando com o pessoal errado. As pessoas podem afirmar o seguinte: nós somos íntegros, nós somos pessoas retas, nós somos cumpridores da lei,
Nunca fomos afligidos por cometer dolo algum. Jesus não está falando comigo. A pregação de Jesus é para aquele pessoal lá. É para aquele outro lá, é para aquele outro que está sentado lá atrás, que nem está nem aí. A pregação de Jesus não fala para mim. Em apenas um versículo, é possível entender o motivo por haver tanta rejeição a Jesus, desde Nazaré até hoje em dia. Qual a necessidade de salvação pela graça, se eu não preciso de um Salvador? Se eu realmente creio que eu não preciso da salvação, por que eu preciso ouvir a pregação de Jesus que fala sobre graça, que veio salvar aqueles que precisam? Eu não preciso. Eu tenho feito tantas coisas boas, eu tenho feito a minha parte seguindo as regras, não preciso dessa pregação. Consideram-se ricos, mas não conhecem a sua pobreza, a sua miséria e a sua nudez. Alegam ser inteligentes e iluminados intelectualmente, mas não percebem que andam em trevas e precisam de luz. Não estão oprimidos, e que pena que não estão oprimidos, que pena que estão numa boa, vivendo bem, porque talvez se estivessem passando por aflições, poderiam sentir a necessidade do socorro divino, mas não estão. A impressão de bem-estar os leva à perdição. Eu estou bem, tenho um bom trabalho, tenho casa, tenho carro, tenho família, não preciso de um Salvador. Uma outra razão que trouxe ira àqueles ouvintes em Nazaré tem relação à posição em que Jesus se coloca diante deles. Jesus diz que o Espírito do Senhor está sobre ele. Opa, o Espírito de Deus está sobre o filho de José? Isso por si só já causa espanto a quem ouve. Se eu vir aqui na frente e falar que o Espírito de Deus está sobre mim, nossa, o cara está achando que é o bambambam agora. Mas tudo bem, pode ser que eles entenderam que ele estava se colocando como um profeta de Deus. Deus está falando a partir de mim, tudo bem. A questão é que Jesus continua, Jesus não para ali, Jesus continua falando que ele é o ungido de Deus para evangelizar, que ele é o enviado para libertar. Jesus é o libertador. Jesus é o que vai proclamar a independência. Nossa, ele está se achando, né? Jesus, ele vem para restaurar as visões dos cegos. Certamente acharam que ele estava se colocando numa posição alta demais. Jesus está se achando demais, eu acho. Talvez uma parte das pessoas começaram a pensar isso, não gostaram muito bem de como ele se colocou. Primeiro é um piazinho ali que lida com madeira, agora está dizendo que é o Salvador. Me poupe, por favor, né, Jesus? Agora você vem me dizer que você é o Salvador da humanidade, só faltava essa. Essa é uma das razões porque tantas pessoas desprezam Jesus. Ele se coloca alto demais e nos coloca abaixo demais. Jesus é o libertador e eu sou o pobre. Jesus é quem dá a visão e eu sou o cego. Jesus é o evangelizador e eu sou o oprimido. Então eu não sou nada e Jesus é tudo. É isso então, né? Jesus nos diz que precisamos ser nada, enquanto ele precisa ser tudo. E isso incomoda muita gente. Uma terceira razão para o desprezo de Cristo é que eles não estavam dispostos a aceitá-lo como Senhor, enquanto ele não exibisse alguma maravilha. Eu acho que uma boa parte esperava que Jesus viesse e começasse a fazer um show de mágica, começasse a fazer truques. Aqui é água, não é mais, agora é vinho. Que legal, faz aquela da pomba lá para a gente ver também. Muitos deixam de lado o evangelho da salvação que tanto precisam. O evangelho é que as pessoas precisam e as pessoas não gostam do evangelho. As pessoas deixam de lado o evangelho
para viver em busca de milagres que Jesus optou em não fazer mais. Jesus não faz os mesmos milagres que antigamente. Aquelas visões, aqueles sonhos, aquelas profecias que a gente via no Velho Testamento não acontecem mais. Deus não quer mais fazer esse tipo de coisa. Mas as pessoas procuram essas e deixam de lado o Evangelho. São muitas pessoas, são muitos, os que vivem em busca de experiências. Eu vou na igreja para sentir algum tipo de experiência. Eu vou na igreja para sentir algum tipo de sensação. Eu vou na igreja para sentir algum tipo de visão. Eu vou na igreja para ter algum tipo de sonho, para receber algum tipo de milagre. Eu vou na igreja para receber uma cura, para ver algum tipo de mágica, para ver o pastor levantar um coxo. Eu vou na igreja em busca de alguma coisa miraculosa. Enquanto a palavra viva do Evangelho é considerada chata demais, é considerada parada demais, é pouco expressivo. Outra razão que causou raiva aos ouvintes em Nazaré, e causa raiva hoje em dia também em muitas pessoas, tem relação com a doutrina da soberania divina pregada por Cristo. Eu acho que muita gente não gosta disso também. Cristo pregou que muitas vezes a vontade soberana de Deus escolhe os objetos mais inesperados para a sua honra, e citou 2 exemplos. A viúva da região idólatra de Sidom, que foi agraciada por Elias, enquanto diversas outras viúvas de Israel tinham fome. Mas Deus escolheu uma viúva fora de Israel para abençoar. E quando Deus quis curar um leproso através de Eliseu, Ele escolheu um que vinha do paganismo sírio, enquanto outros leprosos judeus não receberam tal cura. O fato de que nada que podemos fazer, nada do que eu possa fazer, é suficiente para sermos aceitos por Deus, quebra toda a estrutura do orgulho humano. E ao invés de gerar humildade, ao invés de eu ficar humilde, olha Deus, nada do que eu posso fazer, nenhuma das minhas melhores coisas, das minhas melhores boas obras é suficiente para me levar ao céu. Isso deveria causar em mim, isso deve causar em todas as pessoas, deveria causar humilhação. Deus, eu não consigo por mim mesmo, eu dependo do Senhor. Mas na verdade gera o contrário, gera dúvida e desprezo pela soberania de Deus. Quem é esse Deus injusto que escolhe quem Ele quer salvar? Então a atitude em relação à soberania de Deus, que deve ser de humildade e extrema pobreza, extrema misericórdia a Deus, por favor que eu seja um dos seus, na verdade gera dúvida. Eu não sei não isso daí, hein? Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não fizer nada, Jesus também não vai fazer nada por mim. E uma última razão que deixo aqui, e que certamente causou muita indignação nos ouvintes de Nazaré, e causa muita indignação hoje em dia, é que algumas pessoas não gostam de palavras claras, algumas pessoas não gostam de palavras objetivas e pessoais, mesmo que sejam ditas pelo próprio Salvador. Muitos ouvintes, muitas pessoas, ao ouvir a pregação do Evangelho, são ou fingem ser delicadas demais. São pessoas que não gostam que as coisas sejam ditas pelo nome. Para essas pessoas, pá não pode ser chamada de pá, deve ser chamada implemento agrícola, porque eu sou sensível demais para ouvir a verdade. Entretanto, o Salvador não usa palavras delicadas para não ferir os ouvidos dos seus ouvintes,
Pelo contrário, a palavra de Jesus, a pregação de Jesus, a palavra do Evangelho é espada. Ela vem para machucar. Ela fere não só os ouvidos das pessoas, ela não fere só o corpo das pessoas, ela não fere só o coração das pessoas, mas ela perfura a alma e o espírito das pessoas. São palavras objetivas demais, claras demais. E tem muita gente que não gosta disso. Tem muita gente que gosta de rodeios, de firulas. O Salvador sabe que os seus ouvintes vão para o inferno e não escolhe palavras meigas para avisar sobre isso. Jesus simplesmente diz: vocês vão para o inferno se não me seguirem. Pronto, ponto final. Jesus não fica criando: olha, se vocês não me seguirem, pode ser que venha uma situação em algum momento da sua vida que te leve a crer e acreditar que talvez exista um mundo paralelo, uma dimensão extraordinária em que lá possa talvez de alguma maneira afligir a sua integridade física através de chamas fumegantes, mas talvez até lá a gente dê um jeito nisso. Não, Jesus não fica de rodeio. Jesus fala: quem não crer em mim, quem não se arrepender dos seus pecados, vai para o inferno. Jesus é claro, objetivo e direto. A Bíblia traz a verdade com tamanha clareza para que a humanidade inteira possa entender, mesmo que não queira entender. Mesmo que eu queira tapar os meus ouvidos, a Bíblia é tão clara que ela perfura tudo isso, que ela entra no ouvido mais tapado que existe, porque não tem como não entender a clareza da palavra de Deus. Porque Jesus, no seu ministério, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Isso é um alerta. A palavra de Deus fala mais sobre juízo do que sobre gozo. Isso é um alerta. E quando o Salvador diz que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra, ele quer dizer que ninguém é amigo, conhecido ou bom o suficiente que não precise da pregação do Evangelho. Não é porque vocês são os meus amigos da infância aqui de Nazaré que vocês não precisam ouvir a verdade. Não é porque vocês sabem sobre Jesus desde criancinha e já foram um monte de vezes na igreja que vocês não precisem da pregação do Evangelho. Na verdade, vocês que são os que mais precisam. E tem mais: se você não quer dar atenção, azar é o seu. Jesus fala isso quando ele dá os exemplos. Eu vim para os meus, mas os meus não me recebem. Então, se você não quer dar atenção para a palavra do Evangelho, olha, azar é o seu, porque outros vão ouvir e outros vão crer, mesmo que sejam gentios, mesmo que sejam pagãos, mesmo que sejam traficantes, mesmo que sejam assassinos. Quando a palavra chegar até eles, eles vão crer. Então a escolha é sua. E para fechar a nossa mensagem dessa manhã, qual que foi o resultado disso tudo? Qual foi o resultado da rejeição de Jesus? O resultado da pregação de Jesus em Nazaré é o mesmo resultado da pregação de Jesus hoje em dia. E é o seguinte: a gente arranca para fora da sinagoga, a gente carrega para jogá-lo ao precipício abaixo. Esse é o resultado da pregação de Jesus. Os seus antigos amigos, os seus colegas de escola, agora eles pegam Jesus pelo colarinho, eles carregam Jesus para fora da igreja. Não queremos saber sobre Jesus na nossa igreja. A gente leva para o alto da montanha e a gente faz questão de jogar ele lá de cima.
a gente quer matar Jesus da nossa pregação, da nossa vida. Os seus amigos, as pessoas boas e respeitáveis que no começo do culto cantavam tão docemente os cânticos, agora querem matar o Salvador. Começo do culto começa bonitinho, com boas músicas, mas depois da pregação as pessoas querem matar o Salvador, porque a palavra dele é dura demais. Existe um assassino dentro de cada boa pessoa, só aguardando o momento certo para despertar. Lá estava todo mundo gostando, feliz da vida que Jesus veio, mas para cada coração, para cada ouvinte, existia um assassino adormecido. E dependendo da forma como Jesus falou, dependendo do texto que Jesus usou, esse assassino despertou. E essa é a situação do homem em pecado. O homem em pecado, ele pode parecer bom, ele pode parecer justo, ele pode parecer honrável, mas ainda assim o pecado mora no seu coração. E mesmo que esteja adormecido, mesmo que seja um pecado adormecido, em algum momento esse pecado vai despertar. E esse pecado, ele vai fazer de tudo para evitar que mais uma alma seja salva pelo Evangelho. No final das contas, aquelas pessoas até conseguiram expulsar Jesus. Eles conseguiram o que queriam, eles conseguiram expulsar Jesus. Eles conseguiram até xingar Jesus, conseguiram. Eles talvez conseguiram até dar uns tapas em Jesus, talvez. É possível a gente expulsar Jesus da nossa igreja. É possível expulsar Jesus da nossa casa. É possível expulsar Jesus da nossa vida. É possível. É possível blasfemar contra Jesus? É possível. Mas é impossível provocar algum dano ao Salvador. É impossível provocar dano ao Salvador. Porque o texto fala que Jesus, de alguma maneira milagrosa, ele simplesmente, quando estava lá no alto do precipício para ser lançado, ele simplesmente passou por eles e foi embora. Vocês podem me expulsar da cidade, vocês podem tentar me matar, mas na verdade, se vocês não querem ouvir, eu vou para outro lugar. E foi o que ele fez, seguiu a sua viagem, foi embora. Apenas os homens, apenas a humanidade sai lesada por resistir ao Salvador. Esse é o resultado. O resultado é: você consegue expulsar Jesus, você consegue xingar Jesus, você consegue afastar Jesus da sua cidade, mas quem sai lesado é você. Nunca Jesus vai sair lesado. Ele vai seguir o seu ministério, pregando aos pobres de espírito. O Evangelho, no curso dos séculos, tem sido expulso de muitos locais, e muitos corações insistem em tentar matá-lo, mas o Evangelho continua intacto, o bom e velho Evangelho, continua firme e forte, seguindo o seu caminho sem sofrer dano. Esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. Hoje é dia de salvação. E o nosso Salvador deseja pregar somente essa parte do texto. Jesus, ele termina aqui a sua pregação. Esse é o dia da salvação. Esse é o dia da salvação. Porém, Isaías é muito claro. Caso não haja arrependimento, caso hoje não haja salvação, amanhã pode ser o dia da vingança do nosso Deus. Não espere, não espere. Hoje é dia de salvação, não amanhã, porque o versículo termina dizendo: amanhã é o dia do juízo, amanhã é o dia que ele vem, e ele não vai conhecer você. Na verdade, ele vai falar: olha, eu nunca te conheci, aparta-te de mim,
para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então que você, ouvinte, possa aceitar a salvação enquanto é tempo. Não expulse Jesus, porque pode ser que ele nunca mais volte para Nazaré. Pode ser que ele nunca mais volte a falar da mesma forma com você. Então não expulse. Hoje é o dia da salvação. Amém? Pastor?